Olá, novamente, dando prosseguimento ao nosso conteúdo, agora nós vamos falar sobre funções. Só que se eu chegar aqui e der a definição de função, é muito sem graça, vamos falar assim. Aí o que eu faço primeiro com vocês? Dou uma noção intuitiva. Eu costumo fazer com vocês dentro de sala de aula o quê? Construir o conceito da função. E por aqui não vai ser diferente. Observa comigo. Exemplo 1. Eu tenho Mateus e Tiago. Mateus e Tiago são dois irmãos. Mateus é mais velho e Tiago é mais novo. Aí vamos lá. O irmão mais novo, o Tiago, ele quer ir à festa. Só que a mãe só deixa se Mateus for. Ou seja, normalmente em sala de aula eu pergunto a vocês o que é isso, até vocês me darem a resposta. Ela impôs uma condição, correto? E que condição é essa? Tiago só vai se Mateus for. Então, o que está acontecendo do Tiago em relação ao Mateus? O Tiago está dependendo do Mateus, né? Se o Mateus vai estar a fim de ir à festa ou não. Então, essa dependência, matematicamente falando, eu vou dizer o quê? Que o Tiago ele está em função de Mateus. Então, vamos lá. Dependência, matematicamente falando, é você estar em função de alguma coisa, de alguém. Exemplo 2. Calcule o perímetro do quadrado de lado L. Lembrando, qual é a principal característica do quadrado? Tem os quatro lados iguais. Então, esse aqui é L também, L e L. Então, se é perímetro, o que é perímetro? Soma de todos os lados. Então, estou chamando meu perímetro de P igual L mais L mais L mais L. Quantos L's eu tenho somando isso tudo? 4 L's. A isso aqui, gente, que a gente acabou de fazer, eu chamo de lei matemática ou lei de formação. E aí, o que está acontecendo nessa lei matemática aqui ou lei de formação? Para eu descobrir o valor desse perímetro, eu preciso saber o quê? O valor desse lado. Ou seja, o perímetro depende do lado L. E como falamos no exemplo 1, dependência significa o quê? Estar em função. Então, o perímetro ele está em função do lado L. E aí eu vou dizer, então, que L é uma variável independente. Ela não está dependendo de ninguém. Mas o P, que é o perímetro, ela é uma variável dependente, porque ela está dependendo de quem? Do L, correto? Aí aqui eu dei exemplos numéricos. L igual a 1. Então, substituindo aqui na nossa lei de formação, P é igual a 4 vezes 1, que é igual a 4. L igual a 2. Então, P é igual a 4 vezes 2, que é igual a 8. E se o L for igual a 1,5? O P vai ser 4 vezes 1,5, que vai ser igual a 6. Nota o seguinte, os valores de L estão associados aos de P, ou seja, os valores do lado estão associados aos valores do perímetro. E os valores do lado estão associados a um único valor de P. Repara o seguinte, isso aqui está se repetindo? Não. Então, quando isso acontece, ainda não vou falar, calma, vamos para o exemplo 3. Só fica com isso. Então, os valores de L estão associados ao P e os valores de L estão associados ao único valor em P. Foca nesse único. Eu ainda tenho o exemplo 3, eu quase falei aqui já o conceito, mas eu segurei a tempo. Num triângulo equilátero, o que é o triângulo equilátero? 3 lados iguais. A medida do lado é representada por x e a medida do perímetro é representada por y. Qual a lei de formação que expressa a relação entre x e y? Aqui eu quero só a lei de formação, isso aqui que a gente fez. Então, se o perímetro é y e o perímetro é a soma de todos os lados, eu tenho que y é igual a x mais x mais x, que vai ser igual a 3x. Então, vamos fazer um resumo do que vimos aqui. Estar em função é uma relação de dependência, onde um valor tem que estar associado a um único valor de uma outra variável, sendo uma dependente e a outra independente.
E aí, assim, para ficar mais fácil de vocês visualizarem, eu coloco uma noção através de conjuntos, que foi o quê? A matéria que a gente acabou de estudar. Então, exemplo 1. Conjunto A. Menos 3, menos 1, 1 e 3. Conjunto B. 1, 3, 6 e 9. Eu quero associar cada elemento de A ao seu quadrado em B. Primeiramente, o que eu faço, gente? Desenho esses diagramas aqui, tá? O meu já está desenhado, mas normalmente a gente desenha junto. Chamei esse aqui de A, então eu vou pegar todos esses elementos aqui do conjunto A e vou dispor aqui. Esse aqui é o conjunto B, eu vou pegar todos os elementos de B e dispor dentro do meu diagrama B. Se ele fala de associar cada elemento de A ao seu quadrado em B, o que eu tenho que fazer? Pegar todos os elementos de A e elevar ao quadrado. Foi o que eu fiz. Ó, menos 3 elevado ao quadrado, 9. Menos 1 elevado ao quadrado, 1. 1 elevado ao quadrado, 1. 3 elevado ao quadrado, 9. Então, o que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou associar os elementos que estão em A aos elementos que estão em B. Então, menos 3 eu vou associar com 9. Ó, tá aqui. Associar, fazer essa setinha. Menos 1 eu vou associar com 1. Tá aqui. Fiz a associação. 1 eu vou associar com 1 também. Fiz a minha setinha. E o 3 eu vou associar com... Ih, gente, aqui até saiu errado. Aqui não era um 0 não, aqui era 3, tá? Perdão. 3 eu vou associar com 9. A esse primeiro diagrama, que é o conjunto A, eu vou chamar de conjunto de partida. A esse diagrama aqui, o segundo, eu vou chamar de conjunto de chegada. Repara o quê? Todos os elementos, vou fazer duas perguntas e eu mesma vou responder, mas aí quando eu fizer vocês pensam. Todos os elementos de A estão associados a algum elemento em B? Sim. Sobrou algum aqui? Não. Isso quer dizer que todos os elementos de A estão associados a algum em B. Agora, lembra daquela palavra lá em cima? Único. Vou fazer a pergunta e vou mudar a palavra. Todos os elementos de A estão associados a um único elemento em B? Pensa aí um pouquinho. Sim, também. Ah, quem respondeu não, porque aqui recebeu 2 setinhas e aqui recebeu 9, já vai entender. Então, eu vou escrever aqui, ó. Todos os elementos... Opa, perdão, travou aqui. DA estão associados a algum em B. E aí, a segunda pergunta que eu fiz, se todos os elementos de A estão associados a um único em B, que eu falei que a resposta também era sim, que vocês vão ver no próximo exemplo para ficar mais claro. Então, eu vou escrever todos os elementos de A estão associados a um único em B. Vou fazer o seguinte, lá eu vou escrever isso. Quando isso acontecer, gente, todos os elementos de A estando associados em B e todos os elementos de A estiverem associados a um único elemento em B, isso quer dizer que essa relação é uma função. Vamos aos outros exemplos para isso ficar mais claro. Exemplo 2. Eu tenho o meu conjunto A com elementos 0 e 3 e o conjunto B com elementos 1, 2, 3, 4. Associar cada elemento de A a um valor maior em B. Ou seja, eu preciso associar o 0 a todos os números que forem maiores que ele em B. Então, vamos lá. 1 é maior que 0? Sim. Setinha. 2 é maior que 0? Sim. Setinha. 3 é maior que 0? Sim. Setinha. 4 é maior que 0? Sim. Setinha.
Agora eu vou fazer o mesmo com 3. 1 é maior que 3? Não. Então não vou associar. 2 é maior que 3? Também não. Então não vou associar. 3 é maior que 3? Não. Então não vou associar. 4 é maior que 3? Sim. Então eu vou fazer associação. Vou voltar àquelas duas perguntas do exemplo 1. Todos os elementos de A estão associados a algum em B? Sim, porque não está sobrando nenhum. Então, gente, agora ao invés de eu escrever aqui, eu vou deixar depois no arquivo para ficar mais fácil. Então, vai ficar lá. Todos os elementos de A estão associados a algum em B. Agora eu vou tirar a palavra algum e vou inserir a palavra único. Todos os elementos de A estão associados a um único em B? Pensa aí. Não, né? Com quantos elementos o zero está associado? Com 1, com 2, com 3, com 4. Então, para a gente saber se está associado a um único, eu quero saber quantas setinhas estão partindo daqui. Só pode partir daqui, para eu dizer que sim, um único, uma única setinha. Então, nesse caso aqui, furou nessa segunda pergunta, né? Nem todos os elementos de A estão associados a um único em B. Então, quando isso acontece, isso não é uma função. Ok? Terceiro exemplo, para deixar mais claro. Conjunto A, menos 2, 0, 2, 5. Conjunto B, 0, 2, 5, 10, 20. Associar cada elemento de A ao seu igual em B. Ou seja, eu tenho que caçar aqui quem for igual aqui. Então, vamos. Menos 2. Eu tenho menos 2 em B? Não. Então, não vou fazer associação. Tenho 0 aqui. Tenho 0 aqui? Tenho. Faz associação. Igual com igual. 2 eu tenho aqui. Eu tenho em B? Tenho. Tá aqui. 5 eu tenho no A. Tenho em B? Tenho. Então, faz associação. Então, vamos lá. Feitas as associações, eu vou fazer aquelas perguntas de novo para vocês. Todos os elementos de A estão associados a algum em B? Não, né? O menos 2 está associado com alguém? Não. Então, eu nem vou fazer a segunda pergunta, porque já furou na primeira. Se já furou na primeira, isso aqui, gente, não é uma função. Então, relembrando, antes de falar da definição, aqui a gente percebeu o quê? Que estar em função é uma relação de dependência, onde eu tenho duas variáveis, onde uma depende da outra. E, para ser função, os elementos de um conjunto precisam estar associados ao quê? A um único elemento do outro. Feito isso, vamos lá. A definição de conjunto. Dados dois conjuntos A e B, com a importância deles serem não vazios, ou seja, tem que ter elementos neles, e uma relação F de A em B. Essa relação é uma função de A em B quando cada elemento X do conjunto A, o X tem que pertencer ao conjunto A, está associado a um único elemento Y em B. Então, tá aqui, eu tenho dois diagramas, conjunto A, conjunto B. Elemento do A é X, elemento do B é Y. O X ele está associado a um único elemento em B, que é o Y. Então, eu digo que é uma função de A em B. E aí, como que eu vou representar isso? F de x, função de x, é igual a y. E aí o y depende de quem? Do x. Eu só vou poder descobrir o y através do x, se eu tiver o x. Então, vamos lá. Um outro exemplo aqui. Função A, função de A em B. E qual é a minha função? Qual é a minha lei de formação aqui? F de x, lembrando que f de x é o mesmo que y. É igual a x mais 5. Elementos do conjunto A, ou seja, que são valores para x, pelo que acabamos de ver aqui na definição.
0, 5 e 15. Vou até colocar logo eles aqui. 0, 5 e 15. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar todos os valores de x e vou substituir na minha lei de formação. Então, eu vou dizer que y é igual. Por que eu vou chamar de y? Porque f de x é exatamente a mesma coisa que y, tá, gente? Então, como é igual, hora vai chegar com y e hora vai chegar com f de x. Vocês precisam estar atentos a isso. Qual o primeiro valor que eu tenho para x? 0. Então, 0 mais 5. 0 mais 5, 5. Y vai ser igual. Qual o segundo valor do A? 5. 5 mais 5, que é da minha lei de formação. 5 mais 5, 10. Qual é o último valor de x no conjunto A? 15. Então, y é igual a 15 mais 5 pela lei de formação, que é igual a 20. Agora, eu vou pegar todos os elementos do conjunto B e distribuir aqui nesse diagrama B. 0, 5, 10, 15, 20, 25. Agora, vamos fazer as associações para ver se isso é ou não uma função? O 0 eu associo com 5. Então, 0, 5. O 5 eu vou associar com o 10. Então, 5 com 10. 15 eu vou associar com quem? Com 20. Então, 15 eu vou associar com 20. Terminadas as associações, vou perguntar a vocês. Todos os elementos de A estão associados a algum em B? Sim, já vimos que sim. Por quê? Porque aqui não está sobrando ninguém. Segunda pergunta. Todos os elementos de A estão associados a um único elemento em B? Como é que a gente vai ver isso? Ensinei a vocês ali em cima, olhando quantas setas estão partindo de cada elemento. Se só está partindo uma seta de cada elemento, isso quer dizer que todos os elementos de A estão associados a um único elemento em B. Então, gente, por hoje é só. Vamos continuar dentro de funções ainda. Vou colocar isso aqui escrito no material em PDF. Peço que assistam ao vídeo, tirem todas as suas dúvidas e qualquer coisa estou disponível na plataforma no horário de nossas aulas. Se cuidem!